Marcos 6, de 45 em diante. Seria interessante se os irmãos, além da Bíblia, tivessem também com o boletim na mão e acompanhassem a estrutura do sermão pelo boletim. Vocês vão ver como é bem didático. Aliás, está aqui para isso, né? Marcos 6, de 45 até o final do capítulo, diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Irmãos, eu queria dar uma ênfase especial ao versículo 51 e 52. Vamos ler juntos? Versículos 51 e 52. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Irmãos, é comum a gente dizer que Jesus nos ama da maneira que nós somos. Nós ouvimos isso, e isso até parece bonito, e de fato Ele nos ama, Ele nos chama como estamos. Ele não quer que nós melhoremos para ir ao encontro dEle, porque Ele nos ama na nossa condição de pecadores. Mas assim como todo mundo que ama, o amor de Cristo, ele é transformador. Ele não se conforma com o fato de tanto tempo sendo amado, aquele cristão, aquele servo de Deus, continuar ainda do mesmo jeito. Se nós olharmos as passagens paralelas, ou pelo menos a de Mateus, a respeito desse texto de quando Jesus anda por sobre o mar, nós temos ali uma informação que aqui não está no livro de Marcos. Qual informação é essa? De que quando Jesus diz, sou eu, não temam, tenham coragem, Pedro estava no barco e diz o quê? Se é o Senhor mesmo, me deixa ir ao seu encontro. Marcos não fala sobre isso, mas Mateus fala. E aí então Jesus diz, vem. E Pedro começa a andar por sobre o mar e olha a força das ondas, começa a afundar e diz, Senhor, me salva, socorro. E aí então Jesus, comprovando aquilo que eu acabei de dizer para vocês, que Jesus não gosta de quem não cresce, ou não gosta do fato de não crescermos espiritualmente, Jesus diz o seguinte para Pedro, Pedro, por que você duvidou, homem de pequena fé? Jesus não quer que Pedro tenha uma fé pequena, assim como Jesus não quer que eu e você também tenhamos uma fé pequena. Isso não é para nós. E você vai ver que na Bíblia, pelo menos em 2 lugares, Paulo e o autor de Hebreus falam com indignação daqueles que deveriam ter capacidade de receber alimento sólido pelo fato de estarem na igreja já há tanto tempo, mas ainda receberem o quê? Leitinho, leite.
Não era mais necessário, não era mais época de leite, e eu ainda tenho que dar leite para vocês, eles dizem. Vocês já deviam ter crescido, amadurecido, desenvolvido. A fé que de vocês em Deus deveria ter crescido, aparecido. Há algum tempo falamos sobre o grão de mostarda, não sei se vocês se lembram. E Jesus fala, olha, mesmo uma pequena semente, a menor de todas as sementes, é capaz de dar uma árvore. Assim também precisa ser a fé, como um grão de mostarda. Ela começa pequena e ela precisa crescer rápida, vigorosamente, frutificando. Por isso, se você não se incomoda pelo fato de já conhecer o Evangelho há algum tempo e a sua fé ainda não ter crescido, não ter amadurecido, saiba de uma coisa, que Jesus se incomoda muito mais. Não é porque Ele não lhe ama. Não sei se vocês percebem que aqui no texto, o maior prejudicado com a pequena fé de Pedro, quem era? Era Jesus? Era Jesus que estava afundando por causa da pequena fé de Pedro? Era? Não era. Era o próprio Pedro. É você que sofre, meu irmão, porque você tem uma pequena fé. É você que naufraga, é você que afunda. É você que se sente desamparado, mesmo Jesus estando do teu lado. É você que não consegue enxergar a beleza, a profundidade da realidade espiritual que lhe cerca. Você é o maior prejudicado. Quando eu digo que Jesus não gosta do fato de você ainda ter uma fé pequena, não é porque Ele não gosta de você, ao contrário, é porque Ele lhe ama. E o fato de você não desenvolver em fé, faz com que você seja o maior sofredor e o maior prejudicado em todo o processo. Deus quer que a sua fé cresça. Jesus se incomoda, portanto, com uma fé pequena. Sabe por quê? Porque nós ficamos muito susceptíveis à tentação quando a nossa fé é muito pequena. Nós começamos a ler o texto, e aqui no versículo 45 diz que logo em seguida o quê? Logo em seguida a multiplicação dos pães, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Irmãos, é importante que você tenha uma dimensão total do texto aqui. Abra um pouco e você se lembre cronologicamente o que é que está acontecendo. Os discípulos estavam sem dormir da noite anterior e passaram o dia inteiro com Cristo. Eles teriam uma folga, Jesus os levou para poder ter um tempo de descanso, mas a multidão atrapalhou o momento de descanso dos discípulos e do próprio Cristo, e Jesus então olhou para eles com compaixão, e aquilo que seria um dia de descanso passou a ser um dia de trabalho intenso, culminando com a multiplicação dos pães, e aí então Jesus insiste para que eles entrem no barco e atravessem para a banda de Betsaida, que era a cidade que estava do outro lado do lago. E por que se eles estavam tão cansados? E o pior de tudo é que Jesus sabia que em vez de eles dormirem, já era a segunda noite sem dormir, eles iriam passar a noite inteirinha na voragem do mar, remando contra a maré, e Jesus ficaria em cima do monte, olhando tudo de longe. Por que Jesus fez isso com eles? Eu vou dizer, para que eles não caíssem em tentação. Ele estava esgotando fisicamente os seus apóstolos para que eles não caíssem em tentação. Mas que tentação era essa? Peguem depois em casa e comparem todas as narrativas sobre a multiplicação dos pães e o que acontece em cada evangelho após cada uma das narrativas. E você vai ver que era consenso, a multidão que estava presente, a multiplicação dos pães, queria fazer o quê? Queria fazer de Cristo rei. Queria fazê-lo rei de João, à força. Jesus estava protegendo os seus discípulos de presenciarem essas coisas, porque elas eram extremamente perniciosas, perigosas. Mas qual o problema nisso? Não era bom isso, Jesus ser feito rei?
Você acha que a coroa humana faria de Jesus mais majestoso do que ele é? Você acha que pelo fato de os seres humanos olharem para Cristo e quererem fazê-lo rei porque ele multiplicava os pães, fazia com que houvesse o quê? Um crescimento da glória de Cristo, aumentaria a glória de Cristo? Ao contrário, irmãos, eles não estavam entendendo nada. E é por isso que o versículo 52 mostra o resultado disso. Enfatizar Cristo somente como aquele que multiplica os pães e que enche a sua barriga e expõe você às tentações da vida, faz com que você fique aterrorizado diante dos problemas do mundo, diante da violência, diante da maldade que ronda os nossos filhos, diante do desemprego, diante de sofrimentos que essa vida possa nos trazer. Assim como as ondas do mar aterrorizavam Pedro e os demais apóstolos, assim também os problemas da vida nos aterrorizam, se nós não entendemos a real e perfeita natureza do nosso Salvador. E o pior é que se ele se manifesta de maneira sobrenatural a mim, em vez de isso me trazer conforto, em vez de isso me trazer solução, gratidão, encher o meu coração de gozo, de alegria. O que aconteceu com o coração deles? Viram Jesus andando sobre o mar, manifestando a sua glória, e eles ficaram aterrorizados. Se as ondas pareciam ruins, Jesus ainda parecia pior. Não é estranho? Tudo isso por quê? Porque não estavam entendendo quem era de fato Jesus. Irmãos, essa é a maior tentação dos nossos dias. Quem é Jesus? Qual o seu relacionamento com Ele? Qual o relacionamento dele com você? Se você não cresce em fé, você vai ficar susceptível a achar, por exemplo, que a igreja é tão somente um lugar em que as pessoas podem encontrar descanso, um lugar em que os seus filhos podem ser bem criados, e glória a Deus, tem que ser mesmo, mas é muito mais do que isso. Um lugar onde aqueles que têm necessidade pode receber alimento, pode ser, mas é muito mais do que isso. É muito mais. O engraçado disso tudo, engraçado que é, por minha conta, é que o texto é exatamente o contrário daquilo que muitos hoje em dia interpretam. Por quê? Porque alguns olham para a multiplicação dos pães e falam que, olha só, Jesus pregando o evangelho que alimenta a alma e alimenta o corpo. E eu não digo para vocês que não deva ser assim, mas não é isso que esse texto está dizendo. Não é essa a mensagem desse texto. Não é essa a ênfase desse texto. Quando Jesus olhou aquela multidão e ele percebeu que ela era como ovelha sem pastor e ele se compadeceu delas, a primeira reação de Jesus foi ensinar aquela igreja. E ele passou, ensinar aquela multidão, e ele passou o dia inteiro ensinando. No final do dia, apenas quando os apóstolos sugeriram que a multidão deveria ser dispersa para cada um voltar para sua casa, é que Jesus manda que ele multiplique os pães. Olha só, a multiplicação dos pães. Mas, meus irmãos, nós não estamos falando aqui de pessoas pobres. Essa não é a ênfase do texto. Não eram pessoas famintas que não tinham o que comer. Ao contrário, os apóstolos sabiam disso, que se eles voltassem para suas casas, eles teriam um suprimento, eles encontrariam um suprimento em casa. Nós não estamos falando aqui de pessoas famintas que não tinham o que comer. Estamos falando aqui apenas de pessoas que ainda não tinham comido, por causa do tempo que ficaram ouvindo a Cristo que estava ensinando aquela multidão. Então, para que Jesus multiplicou os pães? Para quê? Se você forem ver a continuação desse texto em João, você vai entender o porquê. Exatamente o texto que o pastor Ediano leu para a gente agora há pouco. Jesus falou, vocês estão atrás de mim, não porque vocês viram os milagres. Ou seja,
não porque vocês constataram a minha natureza divina e perceberam que eu sou realmente o Filho de Deus. Mas vocês estão me seguindo porque vocês encheram a barriga. E eles viram para Jesus e falaram, mas que sinal o Senhor faz para a gente te reconhecer? O Senhor não é maior que Moisés, que fez com que chovesse maná no deserto? E Jesus fala, não foi Moisés que mandou maná. Foi o próprio Deus, o mesmo Deus que me enviou. Na verdade, enquanto muitos interpretam esse texto como sendo o evangelho social escondido na pregação do evangelho, é o contrário. É o evangelho de Cristo, da salvação eterna, que está disfarçado, alegorizado de maná. Dá para entender o que eu quero dizer? Assim como o maná cai do céu e alimenta uma multidão, o pão é multiplicado alimentando a multidão, isso deveria servir de alegoria para que o povo entendesse que aquele era o pão vivo que desce do céu. Eles não eram pessoas famintas, ou esfomeadas, ou necessitadas. Eles eram apenas pessoas que deveriam ter visto naquela hora uma parábola viva. Cristo Jesus, Ele é o pão vivo que desce do céu. E essa é a tônica do capítulo 6 de João. Jesus, o pão da vida. E Jesus começa a pregar, uma multidão, lembra, na verdade é até plural, é multidões que está registrado na Bíblia. A palavra é multidões. Era muita gente. 5.000. Muito mais até de mulheres e crianças, só homens foram contados 5.000. E Jesus começa a pregar. Vocês são oportunistas. Aliás, está conversando com o Samir agora no púlpito, né? E o Samir falando assim, Jesus não era nada politicamente correto. Não era mesmo. Jesus não era politicamente correto. Na verdade, talvez se submetesse à pregação, aquela pregação de João 6, se fosse submetida às estratégias de crescimento de igreja, Jesus ia ser reprovado de cara. Porque Jesus tinha milhares a seus pés. Milhares, ele queria ser proclamado, eles queriam fazê-lo rei. E Jesus começa a falar, vocês são oportunistas. Vocês não estão interessados no espiritual, vocês estão interessados no material. Vocês não estão atrás de mim porque eu sou filho de Deus, a razão da esperança de vocês, o caminho da salvação. Vocês estão atrás de mim porque encheram barriga. Então, você começa a ler as reações. Em 2 oportunidades, há um parênteses no texto, na pregação de Jesus, em que é dito assim, duro esse discurso, quem poderá suportá-lo? E muitos se retiraram. Aí depois há uma nova interrupção no discurso de Jesus para dizer o seguinte, à vista disso, muitos o deixaram e não andavam mais com ele. E Jesus continua pregando. A multidão está diminuindo e Jesus continua pregando. A multidão, e então se resume a um grupo de 12. Gente, que tipo de pregação do Evangelho é essa de Cristo que transforma a multidão em 12 pessoas? Só sobraram os 12. E Jesus ainda não estava plenamente satisfeito com aquilo e vira para os 12 e fala assim, vocês também não querem ir? E Pedro toma a dianteira dizendo que, para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Enquanto uma grande multidão estava ali só para encher a barriga, agora aqueles discípulos estavam entendendo. Mas até aqui não entendiam. Até aqui não entendiam. Até Jesus andar sobre as águas, eles não tinham atinado para o fato de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus, o caminho da salvação. E como é claro, irmãos, quando a nossa fé não cresce, como o nosso coração distorce conceitos tão claros do Evangelho. Essa é uma prova. Distorce conceitos de justiça, de perdão, distorce conceitos relacionados à prosperidade e tantos outros que nós vemos tão distorcidos em nossos dias.
Por isso, irmãos, o que Jesus faz? Ele não gosta da nossa fé pequena. Ele quer que cresçamos em fé. Porque uma fé pequena nos deixa frágeis diante das tentações. Uma fé pequena faz com que a nossa leitura da palavra seja contaminada. O que ele faz? Em primeiro lugar, ele é nosso contínuo intercessor. Veja que interessante. Diz o versículo 47. 46. Enquanto os discípulos foram para o barco remar, ele subiu a um monte. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra, ainda sobre o monte, e viu os discípulos remando com dificuldade. A primeira coisa que a gente deve considerar é, por que Jesus quis ficar sozinho? Eu disse agora há pouco para vocês que nós ficamos susceptíveis às tentações quando nós não crescemos em fé. Você acha que Jesus não era susceptível a tentações também? Não a cair em tentações, mas ele também era susceptível a ser tentado. Por isso que quando eu estava construindo a liturgia, o texto da tentação de Cristo que eu coloquei foi o de Lucas e não o de Mateus. Sabe por quê? Porque tem uma informaçãozinha no último versículo de Lucas, daquela passagem da tentação, que nos ajuda muito nessa hora. Que informação que é? Retirou-se o diabo até momento oportuno. Você acha realmente que Jesus foi tentado apenas no momento em que é escrito Mateus 4 e Lucas 4? Jesus foi tentado em todo o momento do seu ministério. E percebam, irmãos, que agora ele está recebendo, ele está sofrendo a mesma tentação de que ele teve no deserto, na mão do diabo. Quando ele disse assim, se tu olha para os reinos da terra, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Os reinos da terra. O diabo estava propondo um reino sem cruz, sem a necessidade de morrer, de padecer, de sofrer o castigo pelos nossos pecados, a separação de Deus e o ódio da parte dele em nosso lugar. E aqui, novamente, ele estava para ser proclamado o rei. Ele dispensa os discípulos rapidamente, insiste com eles. E ele próprio foge da multidão e vai para o monte orar. O que ele faz por nós? Em primeiro lugar, ele é o nosso intercessor. Ele não é o nosso intercessor do ponto de vista de um observador apenas. Jesus estava no monte, vendo os discípulos de longe, no mar, passando por aflições. Irmãos, ele próprio passava por aflições. Quando ele intercede por nós, a palavra não fala, a Bíblia não fala de um intercessor distante, um intercessor de natureza diferente, mas fala de alguém que passa por todas as situações pelas quais nós passamos, contudo sem pecar. Ele é capaz de ouvir as nossas súplicas, de entender o nosso coração, porque ele próprio passa por essas coisas todas. Por isso ele fugiu da multidão, porque estava sendo pregado um reino sem a cruz. E isso é diabólico, reino sem cruz. Quando ele tentou avisar os discípulos de que iria morrer, Pedro chama de lado e começa a meio que aconselhá-lo. Jesus, não pregue desse jeito, o pessoal fica triste, de maneira nenhuma você vai sofrer, vai ser crucificado, nós não vamos deixar. Pedro também estava propondo um caminho sem cruz para Jesus. E naquele momento, o que Jesus diz a Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Era o momento de se assentar, redirecionar o seu ministério, a ênfase do seu ministério. Ele precisava se concentrar em oração diante do Pai, para poder ser o nosso advogado
intercessor. 1 João 2,1 diz que Jesus conseguiu e teve sucesso na sua missão de ser nosso advogado. Lembrem-se que o autor de Hebreus diz o seguinte, que ele foi aperfeiçoado, o nosso Salvador, através das coisas que sofreu. Ou seja, foi experimentando, foi vivendo a natureza humana, foi derrotando as tentações, resistindo ao diabo, em que ele se autoconstruiu o nosso Salvador, ao culminar com sua morte na cruz e depois ressurreição. João então diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Ele é o nosso Salvador, o nosso justo advogado. Ele é que mostra ao Pai as suas chagas, as suas cicatrizes que foram feitas em nosso lugar. E lembra ao Pai que deve nos perdoar por causa dessas cicatrizes, que representam o seu sacrifício vicário, seu sacrifício substitutivo. Éramos nós, mas, no entanto, Ele é que assumiu a culpa e o peso pelos nossos pecados. Por isso, irmãos, Ele é o nosso intercessor. E pacientemente, então, Ele passa a nos ensinar. Chega uma hora em que Jesus percebe que os efeitos das ondas, ou que as ondas já surtiram efeito, e Ele vai ao encontro dos discípulos andando por sobre o mar. E os discípulos acham que é um fantasma, diz aqui o versículo de número 49. Diz aqui, quando o viram andando por sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar. Vejam só quantos equívocos sobre a própria pessoa de Cristo. Ele não é um rei humano tão somente, como Jesus quis evitar que acreditassem ao expeli-los para o mar. Jesus também não é um fantasma. Eles só sabem o que Jesus não é, mas ainda não sabem o que Jesus é. Quem é Jesus? Jesus está pronto para ensinar. Jesus diz para eles, sou eu, não tenham medo. Irmãos, que jogo de palavras sensacional, que palavras maravilhosas, escritas por Jesus, e às vezes a gente nem percebe pelo arranjo como está nas nossas Bíblias. Mas deixa eu ler diferente aqui, versículo 50. Coragem, eu sou, não tenho medo. Não é mais legal agora? Não faz mais sentido agora? Vocês sabem quantas vezes essa expressão não tenho medo, eu sou, é repetida no Antigo Testamento? Quando Jesus chega para Abrão e diz assim, não tenho medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Ou depois de mudar o nome dele para Abraão, não tema, porque eu estou com você, eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Aliás, aqui falando a Isaac. Depois nós temos Deus falando com José, eu sou Deus do seu pai, não tenha medo. Aliás, aqui a Jacó, não tenha medo de descer ao Egito. Eu sou, não tenha medo de descer ao Egito. Jesus está ensinando, sabe o que você precisa para aumentar a sua fé? Você precisa conhecer mais quem é o teu Salvador. O autor de Hebreus diz que Ele é o autor e consumador da fé. Se você quer que a tua fé cresça, cresça mais e mais no conhecimento daquele que te salvou. É o que diz a palavra em vários lugares. Conheça quão transcendente Cristo é. Ele é aquele que anda sobre as ondas. E isso também é visto em vários lugares do Antigo Testamento como um sinal maravilhoso do poder de Deus. Como no Salmo 77, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Não é lindo isso? Salmo 77, 19. O Senhor passou pelo mar e ninguém viu pegada nenhuma.
Ou Isaías 43:16, assim diz o Senhor, aquele que fez caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Jesus anda por sobre o mar. Ele quer que você entenda isso. A sua natureza transcendente. Mas não é só isso. Jesus não é só o que anda sobre o mar. Se você quer que a sua fé cresça, saiba também de uma coisa. Jesus entra no barco com você. E isso é tão bom, tão importante de se crer, quanto o fato de que ele anda sobre o mar. Ele entra no barco com você. Ele se faz um com você. E eles não entenderam isso e ficaram com medo de Jesus, porque não entenderam quem ele era. Não entenderam a mensagem oculta do pão multiplicado, que deveria ser entendido como o pão vivo que desce do céu. Por isso, irmãos, se você quer que a sua fé cresça, entenda, Jesus está te ensinando. Jesus está transformando, Ele quer transformar o seu medo diante da vida e diante dele próprio em confiança. E Ele faz isso. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia. E eu não sei se vocês sabiam, mas lá em João 14 começa a celebração da ceia. E então, uma das primeiras coisas que Jesus fala aos seus discípulos em volta da mesa é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa palavra turbe, não se perturbe o coração, diz na NVI, é exatamente a mesma palavra que está aqui. Os discípulos ficaram perturbados quando viram Jesus andando por sobre as águas. E agora Jesus, celebrando a ceia diante deles, fala: não mais se perturbe o seu coração. Entenda que o que eu vou fazer aqui agora, a celebração da ceia, é para acabar com toda a tristeza, com todo o terror, com toda a ansiedade, com toda a sua perturbação interna. Mas isso só vai acontecer se você crescer no seu conhecimento ao meu respeito. Crer quem é Jesus. Ele é sim, irmão, ele é paciente. Você pode ser moroso, devagar. Você pode estar olhando assim: eu já estou há tanto tempo na igreja, não tenho mais salvação, solução. Não é verdade. Cristo é paciente com você. 3 anos e 3 meses ao lado dos discípulos, para não ter quase nenhum discípulo aos pés da cruz, senão João. Jesus é o nosso intercessor. Eles estavam aparentemente sozinhos no meio do mar, mas sobre eles repousavam os olhos de Cristo. Eles não enxergavam aqueles olhos, mas eram olhos constantes, observadores. Saiba disso, não há ninguém que zele por mim, que veja por mim nessa minha hora de aflição. Não é verdade. Você pode não estar enxergando, mas os olhos de Cristo estão sobre você. E o que Ele quer é que você seja paciente na tribulação, porque Ele vai usar todos os meios possíveis para que a sua fé cresça. Porque Ele não quer te ver com uma fé débil, porque isso não é bom para você. Jesus então sobe no barco. Na verdade, antes disso é dito que Ele meio que faz sinal de tomar a dianteira. Não é isso que diz o texto? Ele faz que passa adiante disso o texto, não aqui, mas em Mateus e em Lucas, ambos dizem a mesma coisa, e Jesus faz com que iria ultrapassar o barco, mas aí os discípulos o reconhecem e ele acaba sendo convidado para entrar adiante. Era uma oportunidade de eles enxergarem a glória de Deus revelada no Filho. Quando Moisés pediu ao Senhor que lhe se revelasse, Deus fez passar diante dele toda a sua glória.
ou então o seu amor, a sua paciência diante de Moisés. Elias, a mesma coisa, recebeu uma revelação muito especial de Deus, depois de um momento grave de perseguição nas mãos de Jezabel. Ele transforma o apavorado em maravilhado, passando diante de nós toda a sua glória. Por isso, meus irmãos, Deus quer que a sua fé cresça. E Jesus é o caminho para isso. A Santa Ceia, ferramenta. Talvez diante das ondas da vida, é que você pode chegar à conclusão: será que qual o estado da minha fé? Quando o seu filho cai doente, com febre, qual é o estado da sua fé? Ou quando ele, adolescente, jovem, 1h da manhã, ainda não tocou o telefone, não apareceu em casa, qual o estado da sua fé? Quando você recebe a notícia de que perdeu o emprego, qual o estado da sua fé? Quando aquele que você ama, aquela moça, o jovem que você ama, diz que não quer mais nada com você, qual é o estado da sua fé? Qual é o estado da sua fé? Talvez você esteja sofrendo aparentemente sozinho, sozinha, achando que ninguém zela por você. Jesus se incomoda com isso, porque isso lhe faz sofrer. Isso te incomoda, te leva a ser tentado, te faz com que você distorça o Evangelho, e Jesus quer dar um jeito nisso. Ele é o nosso intercessor. Ele nos ensina sempre. E o que Ele mais quer é que seu terror diante da vida se transforme em confiança. Que Deus nos abençoe e que nossa fé cresça para a glória dEle, em primeiro lugar, e para a nossa felicidade, em segundo lugar. Amém?